Se tudo o que a gente é, sabe, nossas memórias, nossos sentimentos, os pensamentos, se tudo isso vem de dentro da nossa cabeça, como é que isso funciona de verdade? Tipo, como um pensamento sequer começa? É a grande questão, né? Exato. E hoje, a nossa missão aqui é justamente mergulhar nos fundamentos da neurociência. A gente vai usar como guia uns capítulos iniciais de um texto que é a base de tudo. A ideia é construir esse conhecimento do zero mesmo. Das primeiras ideias sobre o cérebro até a faísca elétrica. Isso. E só para começar, olha que curioso. Os antigos egípcios, que eram mestres em preservar órgãos, tipo o coração, eles simplesmente jogavam o cérebro fora. Achavam inútil. Completamente inútil. Enquanto isso, lá na Grécia Antiga, Hipócrates já dizia, olha só, é do cérebro e apenas do cérebro que surgem nossos prazeres, alegrias, risos e tristezas. E essa contradição é o ponto de partida perfeito. Mostra que por milênios a humanidade não tinha certeza de onde a nossa consciência morava. A jornada para entender o cérebro é, no fundo, a jornada para a gente se entender, né? Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira grande briga, então, foi entre o cérebro e o coração pelo título de centro de comando. O filósofo Aristóteles, por exemplo, ele botava todas as fichas no coração. Todas. Para ele, o coração era o centro da inteligência. E o cérebro? Para ele, o cérebro era só um radiador. Servia para resfriar o sangue que o coração esquentava. É uma ideia quase poética, Completamente errada. mas foi muito influente. A primeira grande virada mesmo veio com Galeno, lá no Império Romano. Ele era médico de gladiadores, então ele tinha, digamos, um acesso direto à fonte. Imagino. E ele percebeu que o cérebro era mais macio, enquanto o cerebelo, que fica atrás, era mais firme. E a partir daí ele fez uma dedução que, para a época, foi genial. Qual? Ele pensou, bom, o cérebro, por ser macio, deve ser onde as sensações são registradas. E o cerebelo mais firme deve comandar os músculos. E ele estava certo. Uau, isso é impressionante. Mas não foi ele também o responsável por uma teoria que durou mais de 1000 anos e que hoje soa um pouco estranha? Sim, a teoria hidráulica. Foi ele. Galeno dissecou os cérebros de ovelhas e viu aqueles espaços ocos, os ventrículos, sabe? Uhum. Ele teorizou que esses espaços eram cheios de fluidos, os humores, e que o corpo se movia pelo bombeamento desses fluidos através dos nervos, que ele imaginava que eram tipo canos ocos. Canos. Parece absurdo hoje, mas sem eletricidade ao microscópio era uma explicação mecânica muito engenhosa. E essa ideia dominou o pensamento ocidental por quase 1500 anos. E depois desse tempo todo, a gente salta para a Renascença com René Descartes. Ele ainda via o cérebro como uma máquina, mas ele adicionou uma camada filosófica que mudou o jogo, não é? O famoso dualismo. Precisamente. Descartes concordava que o cérebro controlava comportamentos mais animais, de forma mecânica. Mas ele dizia que as capacidades humanas, tipo a razão, a alma, isso vinha de uma mente que era imaterial, separada do cérebro. E como elas se comunicavam? Para ele, essa mente se comunicava com a máquina do cérebro através de um ponto específico. A glândula pineal era o ponto de encontro. A ideia de uma alma pilotando um corpo-máquina, mas o que finalmente derrubou essa teoria dos fluidos e abriu as portas para a neurociência como a gente conhece? A eletricidade. No século XIX, cientistas como Luigi Galvani mostraram que dava para fazer a perna de uma rã contrair só quicando uma corrente elétrica no nervo. Ah, um famoso experimento. Exato. E isso provou de uma vez por todas, os nervos não eram canos para fluidos, eram condutores de eletricidade. Aí, a teoria hidráulica foi por água abaixo, literalmente. E nasceu a ideia do cérebro como uma máquina bioelétrica. Essa descoberta é a base de tudo que a gente vai conversar agora. Certo. Então o cérebro funciona com eletricidade. Quais são as peças dessa máquina? Os neurônios, imagino. Exatamente. E por muito tempo, a gente nem sabia que eles eram peças individuais. A visão que dominava era que o cérebro era uma rede contínua, uma malha toda emaranhada de fios. Uma coisa só. Uma coisa só. Foi um anatomista espanhol brilhante, Santiago Ramón y Cajal, que provou a doutrina neuronal. Ele usou as técnicas de coloração do rival dele, Camilo Golgi, para mostrar que o sistema nervoso é feito de células individuais,
os neurônios, e que eles não se tocam. Eles se comunicam através de um espaço minúsculo. Entendi. Então, para a gente entender o todo, primeiro tem que entender essa unidade básica. Como é a anatomia de um neurônio, assim, de forma simples? Pensa nele como uma árvore muito, muito especializada. O corpo da célula, o soma, seria a raiz e o tronco, onde fica o núcleo com o DNA, a fábrica de tudo. Certo. Os dendritos são os galhos dessa árvore se espalhando para todo lado para receber os sinais. Como se fosse antena, sabe? Captando informações. Isso, de milhares de outros neurônios. E aí tem a estrutura que é única e fundamental, o axônio. O cabo de transmissão. Perfeito. O axônio é o cabo que leva o sinal elétrico para longe, às vezes por distâncias enormes, tipo do cérebro até a base da coluna. E na ponta desse cabo tem o terminal do axônio. É de lá que o sinal passa para o próximo. E o ponto onde essa conversa acontece é a sinapse. Ok. Então temos essa célula super especializada, mas ela não está flutuando sozinha no vácuo, né? Qual é a vizinhança dela? Ótima pergunta. Porque os neurônios recebem toda a fama, mas eles são só metade da história. A outra metade são as células da glia. A glia. Por muito tempo, a galera achava que a glia era só a cola do sistema nervoso, algo que só preenchia os espaços. Hoje a gente sabe que elas são essenciais. Sem a glia, os neurônios simplesmente não funcionam. Espera aí. Se a glia é tão vital, por que os neurônios são as estrelas do show? Parece que a glia monta e mantém o palco todo, mas o ator principal leva todo o crédito. É uma ótima analogia. A função mais famosa da glia é criar a bainha de mielina. Células gliais específicas, tipo os oligodendrócitos, se enrolam nos axônios dos neurônios, Ah, sim. formando uma capa isolante de gordura. A melhor forma de pensar nisso é como o isolamento de plástico de um fio elétrico. E esse isolamento faz o sinal viajar mais rápido. Muito mais rápido. E de forma muito mais eficiente, sem perder energia. Quando essa mielina é danificada, como acontece na esclerose múltipla, a comunicação entre os neurônios fica terrivelmente comprometida. É como um fio desencapado, dando curto-circuito. Exatamente. E além disso, outras células da glia, como os astrócitos, funcionam como zeladores. Elas nutrem os neurônios, limpam os resíduos e regulam todo o ambiente químico em volta. Deixam tudo perfeito para a comunicação acontecer. Agora vamos para a parte que mais me intriga. Como o sinal elétrico, a tal da faísca, é realmente criado e enviado? Tudo começa com um neurônio em repouso. A melhor maneira de pensar nisso é como uma pequena bateria, carregada e pronta para disparar. Uma bateria? Sim, existe uma diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula. O interior do neurônio é negativo em relação ao exterior, uma diferença de uns menos 65 milivolts. Isso é o que a gente chama de potencial de repouso. Uau! Quer dizer que cada uma das minhas dezenas de bilhões de células cerebrais está, neste exato momento, carregada com uma voltagem específica, esperando para ser usada? Isso é impressionante. E como essa carga é mantida? A base de tudo é a química. O ambiente dentro e fora do neurônio é basicamente uma sopa de água salgada cheia de íons, que são partículas com carga elétrica. Os principais são o sódio e o potássio. Certo. A membrana do neurônio é uma barreira de gordura que não deixa esses íons passarem livremente. Mas essa membrana é cheia de porteiros, proteínas que formam canais e bombas. E a grande heroína dessa história é a bomba de sódio e potássio. É uma maquininha molecular que trabalha sem parar, bombeando sódio para fora e potássio para dentro da célula. E esse trabalho todo gasta muita energia, imagino. Uma quantidade colossal. A estimativa é que essa bomba consuma até 70% de toda a energia que o cérebro utiliza. 70%? Pois é, pensa nisso. A maior parte da energia que o cérebro queima é só para manter essas pequenas baterias carregadas, prontas para ação. E qual é a ação? O que acontece quando a bateria dispara? Esse é o evento principal. O potencial de ação. E ele é um evento tudo ou nada. É como o disparo de uma arma. Ou acontece com força total, ou não acontece. Não existe meio disparo. Certo, tudo ou nada. Mas isso me gera uma dúvida. Se o sinal é sempre igual, com a mesma força, como o cérebro diferencia um estímulo fraco de um forte? Como ele sabe a diferença entre um toque leve no braço e um soco? A intensidade não importa para o neurônio. Pergunta fantástica.
E vai direto no centro da codificação neural. O neurônio individual não muda a intensidade do potencial de ação dele. O que muda é a frequência. A frequência? Exato. Um toque leve pode fazer o neurônio disparar, 5 vezes por segundo. Um soco pode fazer ele disparar 100 vezes por segundo. A mensagem não está na altura do grito, mas em quantas vezes ele grita. É um código de frequência. Fascinante! E como esse grito, essa onda elétrica, acontece? O que os íons estão fazendo ali? Funciona em 2 fases principais. Quando o estímulo chega e atinge um certo limiar, a primeira fase começa, a despolarização. Canais de sódio se abrem de repente. Como tem muito mais sódio fora da célula e o interior é negativo, o sódio invade o neurônio. Essa entrada massiva de carga positiva faz o interior ficar subitamente positivo. É a subida da montanha-russa. E a descida? Imediatamente depois, vem a segunda fase, a repolarização. Os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem. Agora, o potássio que está concentrado dentro sai da célula, levando a carga positiva dele embora. Aí o interior volta a ficar negativo. Essa onda elétrica que viaja pelo axônio é o sinal nervoso. É a linguagem fundamental do cérebro. O sinal viajou por todo o axônio, chegou na ponta. E agora? Como ele pula para o próximo neurônio, se eles não se tocam? Isso nos leva à sinapse. E eu li que a história de como a gente descobriu a natureza dela é incrível. É uma das melhores histórias da ciência. A história de Otto Loewi. No início do século XX, o debate era se a comunicação na sinapse era puramente elétrica ou se tinha química envolvida. Certo? Em 1921, o Loewi sonhou com um experimento que ia resolver a questão. Ele acordou no meio da noite, anotou a ideia, mas de manhã não conseguiu ler os próprios garranchos. Eu me identifico profundamente com isso. É reconfortante saber que uma descoberta fundamental da neurociência quase foi perdida por causa de uma caligrafia ruim. Exato. Mas, na noite seguinte, o sonho voltou. Dessa vez, ele não arriscou. Foi direto para o laboratório. Ele pegou 2 corações de rã, estimulou o nervo vago do primeiro, o que fez os batimentos diminuírem. Ok. Então, ele coletou o líquido que banhava esse coração e aplicou no segundo coração. E, imediatamente, os batimentos do segundo coração também diminuíram. Era a prova. O nervo liberou uma substância química na solução. Uma química? Ele chamou de Vagusstoff. Mais tarde, a gente descobriu que era acetilcolina, um neurotransmissor. Então, a comunicação é majoritariamente química? A grande maioria. Existem sinapses elétricas, sim, que são mais raras e super rápidas, mas as químicas são as que permitem toda a complexidade do nosso cérebro. Elas usam esses mensageiros, os neurotransmissores, para passar o sinal adiante. E isso permite mais controle, imagino. Muito mais. É um processo um pouco mais lento, mas que permite modular a mensagem, sabe? Excitando ou inibindo o próximo neurônio. É aí que a verdadeira computação do cérebro acontece. Poderia nos guiar pelo passo a passo dessa passagem de bastão química? Claro, é um processo de uma elegância impressionante. Primeiro, o potencial de ação chega lá no terminal do axônio. Certo. Segundo, essa chegada abre canais para um novo íon, o cálcio, que invade o terminal. Terceiro, a entrada de cálcio é o gatilho. Ele faz com que pequenas bolsas cheias de neurotransmissores, as vesículas, se fundam com a membrana e liberem seu conteúdo na fenda sináptica. Aquele espaço entre os neurônios. Exato. Quarto passo. Os neurotransmissores viajam por essa fenda e se encaixam em receptores no neurônio seguinte, como uma chave numa fechadura. E esse encaixe é o que gera a resposta. Perfeito. O quinto e último passo é que esse encaixe abre canais no neurônio receptor. E dependendo do neurotransmissor e do receptor, a resposta pode ser excitatória, deixando o neurônio mais propenso a disparar, ou inibitória, tornando ele menos propenso. Então, quando a gente fala de coisas como depressão e antidepressivos, ou mesmo os efeitos de drogas, estamos falando de mexer no equilíbrio desses mensageiros químicos nessas fendas minúsculas. Exatamente aí. A maioria dos medicamentos psiquiátricos,
E muitas drogas psicoativas funcionam alterando a quantidade de neurotransmissores na fenda ou a forma como eles interagem com os receptores. É um ajuste fino nesse sistema de comunicação que é fundamental. Uau! Então, o que tudo isso significa? Fizemos uma jornada e tanto, hein? Saímos de um debate filosófico na Grécia Antiga, passamos pela descoberta das células, mergulhamos na dança dos íons que cria eletricidade cerebral e terminamos com os mensageiros químicos que conectam tudo. É impressionante. E pensar que cada ação, cada memória ou sentimento é o resultado da soma de bilhões desses sinais, tudo ou nada, e dessas passagens de bastão químicas. E o que me fascina é que, num nível fundamental, as regras são até que simples. Íons se movendo, proteínas mudando de forma. Mas a verdadeira maravilha, o mistério que a gente ainda explora, é como esses processos simples, repetidos trilhões de vezes por segundo em quase 100 bilhões de neurônios, dão origem à consciência, à criatividade, à identidade. É a orquestra surgindo a partir de notas individuais. Exatamente essa imagem. Isso nos deixa com uma última reflexão. O texto que a gente usou como base descreve o neurônio como a unidade funcional, mas, como a gente viu, um neurônio sozinho não é nada. A mágica não está na peça, mas nas conexões. Nas conexões. Se a nossa consciência emerge não do neurônio em si, mas da forma como eles estão conectados, fica uma pergunta para quem nos ouve. O que aconteceria se a gente pudesse mapear e replicar perfeitamente cada uma dessas trilhões de conexões em um computador? A gente estaria criando uma mente consciente ou só a simulação mais sofisticada do mundo? Fica a reflexão. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em 2 capítulos de neurociência que são, assim, fascinantes. Olá, pois é. A proposta aqui é investigar uma coisa que parece até contraditória. Como é que regras químicas tão simples, universais que funcionam num verme e na gente, conseguem construir a arquitetura, incrivelmente complexa do cérebro humano? Exato. A gente vai começar bem de perto, sabe? Na conversa química entre os neurônios, quase que espionando que eles sussurram um pro outro. E depois? Depois a gente abre o zoom para entender como esses bilhões de sussurros constroem, sei lá, a grande catedral da nossa mente. A jornada é do mensageiro até o mapa. Perfeito. E pelo que eu vi no material, essa conversa já começa quebrando as regras que a gente aprendeu na escola. Vamos começar com os mensageiros que são, digamos, um pouco rebeldes. A imagem clássica é a do neurotransmissor, que é uma chave, né? Específica para uma fechadura. Mas o texto já abre falando de mensageiros não convencionais. Isso. Como o óxido nítrico e os endocannabinoides. O que eles têm de tão diferente assim? O fascinante é que eles viram a lógica da comunicação neural de cabeça para baixo. Pega o óxido nítrico, por exemplo. Ele é um gás. Um gás. Um gás. Ele não fica guardadinho em bolsas esperando a hora certa para ser liberado num ponto exato. Quando ele é produzido, ele simplesmente se espalha, como um perfume no ar. Um perfume. Então ele não tem um endereço de entrega específico. Ele afeta quem estiver por perto. Exatamente. Ele pode influenciar vários neurônios vizinhos e, o mais curioso, pode até voltar e influenciar o próprio neurônio que o liberou. É uma comunicação em área, não ponto a ponto. Nossa! E isso nos leva aos endocannabinoides, que são ainda mais estranhos. Eles são a resposta que viaja contra o fluxo. Espera aí, como assim viaja contra o fluxo? A comunicação não é sempre do neurônio A para o neurônio B? Geralmente sim, mas os endocannabinoides são produzidos pelo neurônio B, o que recebe a mensagem, e viajam para trás, para o neurônio A. Sério? É basicamente o neurônio receptor dizendo: "Ei, recebi a mensagem, obrigado, agora pode dar uma acalmada". É o que a gente chama de sinalização retrógrada, um feedback em tempo real. Isso parece criar o potencial para um caos de comunicação, com mensagens indo para todo lado. Como é que o sistema mantém a ordem com esse tipo de coisa? Ótima pergunta. A resposta está na especificidade e no tempo. Esses sinais retrógrados são produzidos sob demanda e têm vida curta. Eles não ficam por aí para sempre, sabe? Entendi. Eles servem para modular finamente a conversa, ajustando o volume da comunicação, evitando que ela fique alta demais ou baixa demais. É menos caos e mais uma orquestra se autorregulando.
Uma sintonia fina. Entendi. Agora, vamos para as fechaduras, os receptores. O material os divide em dois grandes grupos. Os de ação rápida, que são como portões, e os mais lentos, acoplados à proteína G. Isso. Falando dos rápidos, o texto dá muito destaque para o glutamato e seus receptores, o AMPA e o NMDA. Sim, eles são a dupla dinâmica da excitação cerebral. A gente pode pensar neles como um sistema de segurança de duas etapas para acessar um cofre. Um cofre? Como assim? O AMPA é o primeiro portão. Ele é mais simples, o glutamato se liga, o portão abre, entra sódio e a célula fica mais excitada. Fácil. Ok, primeiro portão aberto. E o NMDA? Por que precisa de um segundo sistema? Parece meio ineficiente, não? Qual a vantagem de ter um portão que só abre se o outro já fez o trabalho? Ah, mas aí é que tá a genialidade do sistema. O receptor NMDA é mais desconfiado. Mesmo com o glutamato ligado nele, ele tem um íon de magnésio que funciona como uma rolha no meio do canal. Uma rolha. Uma rolha. E essa rolha só sai se a célula já estiver bem excitada pelo trabalho do AMPA. Ou seja, ele só abre se duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Ele precisa receber o glutamato e a célula já precisa estar ativa. Então ele não é só um portão, ele é um detector de coincidências. Exatamente. Você matou a charada. O receptor NMDA é, na sua essência, um detector de coincidências no nível molecular. É a base celular para a famosa ideia de que neurônios que disparam juntos se conectam. Uau! E quando essa rolha finalmente sai, o que entra na célula não é só sódio, é principalmente cálcio. E o cálcio é o prêmio dentro do cofre, o que ele faz de tão especial. O cálcio é um mensageiro interno poderosíssimo. Ele dispara uma cascata de reações que podem, literalmente, remodelar a sinapse, tornando-a mais forte, mais eficiente no futuro. Então, É como se, ao detectar a coincidência, o neurônio dissesse: opa, isso foi importante, vamos reforçar essa conexão para lembrarmos disso depois. É aqui, nessa pequena rolha de magnésio, que a aprendizagem e a memória começam a tomar forma física. então toda vez que eu aprendo algo novo, tem um fluxo de cálcio de fato reconstruindo um pedacinho do meu cérebro. É isso mesmo. É exatamente isso, mas, como o material bem aponta, existe um lado sombrio nessa história. A excitoxicidade. O nome bem dramático. Quer dizer que muita excitação pode ser tóxica. Pode ser fatal para o neurônio. Se houver glutamato demais, como pode acontecer num AVC ou num trauma, os receptores NMDA ficam abertos por tempo demais. Entra tanto cálcio que a célula não aguenta. Nossa! É como uma festa que sai tão do controle que os convidados destroem a casa inteira. O mesmo mecanismo que nos permite aprender pode, em excesso, nos destruir. E para evitar que a festa saia do controle o tempo todo, o cérebro tem freios, imagino. É aí que entra o GABA, certo? Perfeitamente. O GABA é o grande maestro da inibição. Seus receptores, quando ativados, abrem canais para o íon cloreto, que entra na célula e a acalma, dificultando o disparo. É o pedal de freio do sistema. E o mais interessante que o texto aponta é que esse pedal de freio tem vários lugares onde outras substâncias podem ajudar a pisar. Benzodiazepínicos, barbitúricos, o álcool. Isso mesmo. E eles funcionam de maneiras sutilmente diferentes. Nenhuma dessas substâncias pisa no freio diretamente. Elas não se ligam no mesmo lugar que o GABA. Ah, não? Não. Pense nos benzodiazepínicos, como o Valium, como um óleo lubrificante nas dobradiças do pedal. Eles não aplicam a força, mas fazem com que a força do GABA seja muito mais eficiente. O álcool faz algo parecido. Eles potencializam a frenagem que já existe. Faz todo sentido. Ok, e o outro time de receptores? Os acoplados à proteína G. O texto diz que são mais lentos. Qual a vantagem deles, então? Se os canais são os portões, os receptores acoplados à proteína G são os... Quer dizer, eles são os gerentes de projeto da célula. A ação é mais lenta, mas o impacto é muito mais profundo e duradouro. Como assim? Quando um neurotransmissor se liga a eles, ele não abre um portão, ele ativa a proteína G,
que, por sua vez, dispara uma cascata de reações químicas dentro da célula, os tais segundos mensageiros. Entendi a analogia do general que mobiliza um exército. Mas que tipo de ordens esse exército pode cumprir? É só mais rápido ou mais devagar? Ou ele pode mudar a estratégia inteira da célula? Pode mudar a estratégia inteira, é isso que é tão poderoso. Essa cascata pode fazer de tudo. Pode abrir ou fechar outros canais à distância, pode alterar o metabolismo da célula e, o mais importante a longo prazo, pode ir até o núcleo e alterar a expressão dos genes. Uau! Ou seja, pode mudar o que a célula é e como ela vai se comportar no futuro. Não é só um ajuste momentâneo, é uma mudança de política interna. Nossa, então essa conversa química não é só sobre o agora, é sobre construir o futuro do cérebro. E isso me parece uma ponte perfeita para o nosso segundo tópico. Com certeza. Essa conversa toda sobre plasticidade, sobre como as sinapses se fortalecem, isso deve ter uma consequência em larga escala, certo? Como essa microengenharia constante constrói a cidade inteira do cérebro que a gente vê nos exames? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta começa de um jeito surpreendentemente humilde. No desenvolvimento embrionário. O capítulo 7 nos leva de volta para o início de tudo. Certo. Toda a complexidade do nosso sistema nervoso central, cérebro, medula, tudo começa como um simples tubo oco, o tubo neural. E o material destaca um ponto prático e crucial, a importância do fechamento correto desse tubo. Menciona como a falta de ácido fólico na gestação pode levar a problemas como a espinha bífida. Totalmente. É incrível pensar que um passo tão inicial, tão fundamental, depende de uma vitamina. Totalmente. Mostra como a biologia é uma sequência de eventos onde cada passo depende do sucesso do anterior. E a partir do momento que esse tubo se fecha, a mágica começa. Ele começa a se diferenciar, a formar 3 bolhas ou vesículas: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Todo o cérebro adulto deriva daí. E a expansão mais dramática é a do prosencéfalo, que dá origem ao telencéfalo, ou seja, os nossos 2 hemisférios cerebrais. A comparação que o material faz entre o cérebro de um rato e o de um humano é chocante. É brutal. A quantidade de córtex, a parte enrugada, é brutalmente maior na gente. E essa é a grande história da evolução humana. O que nos define é essa expansão massiva e o dobramento do córtex cerebral. O texto usa uma analogia ótima. É como tentar enfiar uma folha de papel gigante dentro de uma caixa pequena. Igual a solução? A única solução é amassar e dobrar. Esses dobramentos, os giros e sulcos, são a solução da natureza para maximizar a área de superfície cerebral dentro de um crânio que ainda precisa passar por um canal de parto. Essa ideia de dobrar o córtex como um papel é fantástica. Mas isso não cria um problema de fiação? Como o cérebro garante que áreas que precisam se falar com frequência não fiquem a quilômetros de distância uma da outra nesse emaranhado todo? Excelente ponto. O dobramento não é aleatório. A fiação, os axônios que formam a substância branca, exerce uma tensão mecânica que ajuda a guiar a formação desses giros e sulcos. Ah, então a própria fiação ajuda a moldar. Exatamente. Áreas fortemente conectadas tendem a ser puxadas para mais perto uma da outra. Além disso, o cérebro usa atalhos incríveis, feixes de fibras massivos que cruzam de um lado para o outro, como corpo caloso, garantindo que a comunicação seja rápida. A solução para o problema da fiação é, em parte, o que cria a própria forma do cérebro. Que elegância! E para navegar nesse território imenso e dobrado, o texto nos apresenta um mapa citoarquitetônico de Brodmann, um nome complicado para o que parece ser uma tentativa de dividir o córtex em bairros funcionais. É exatamente isso. E o mais incrível é como ele fez isso. No começo do século XX, Corbin e Brodmann não tinha ressonância magnética funcional. Ele tinha um microscópio. Só isso? Só. Ele fatiou os cérebros, olhou a organização dos neurônios em cada pedacinho do córtex e percebeu que a estrutura celular não era a mesma em todo lugar.
Ele viu diferentes arquiteturas de células. E ele simplesmente numerou essas áreas diferentes, tipo bairro 1, bairro 2? Basicamente, sim. Ele criou um mapa com 52 áreas, baseado puramente na aparência microscópica. A genialidade é que décadas depois, com tecnologias que permitem ver o cérebro em funcionamento, a gente descobriu que essas áreas com arquiteturas diferentes também têm funções muito diferentes. Incrível. A área 17 de Brodmann, por exemplo, é o nosso córtex visual primário. A área 4 é o córtex motor primário. A estrutura que ele viu no microscópio reflete diretamente a função daquela região. É um dos insights mais poderosos da neurociência. Então vamos conectar tudo, como a dança dos neurotransmissores, a abertura dos portões NMDA, a ativação das proteínas G, que a gente viu no começo. Como tudo isso se encaixa nessa arquitetura grandiosa de Brodmann. A conexão é a plasticidade, a capacidade de mudança. Os mecanismos moleculares que a gente discutiu, a entrada de cálcio via NMDA, que fortalece sinapses, as cascatas de proteína G que podem alterar genes, são as ferramentas que permitem que os circuitos dentro dessas áreas de Brodmann se modifiquem com a experiência. Ah, entendi. O hardware geral, o mapa de Brodmann, é em grande parte genético, mas o software, a fiação fina dentro de cada bairro e as estradas que os conectam, é constantemente remodelado pela nossa atividade sináptica, pelas nossas experiências, por tudo que a gente aprende. Isso nos leva a uma questão muito prática para a vida hoje. A gente vive sob um bombardeio constante de informações, estímulos, estresse. Saber sobre esse equilíbrio delicado entre a excitação do glutamato e a inibição do GABA tem alguma aplicação real? Tem uma aplicação imensa. Compreender esse equilíbrio é a base para entender quase tudo em saúde mental. A ansiedade, por exemplo, pode ser vista como um desequilíbrio onde a excitação está ganhando da inibição. Faz sentido. É por isso que medicamentos como os benzodiazepínicos, que reforçam o freio do GABA, funcionam como ansiolíticos. E o conceito de excitotoxicidade? Me parece que vai além de uma emergência médica como um AVC. Sem dúvida. Ele nos dá um mecanismo biológico para entender por que o estresse crônico é tão prejudicial. O estresse persistente pode levar a um excesso de glutamato em certas áreas do cérebro, como o hipocampo. E isso é ruim a longo prazo. Exato. A longo prazo, isso pode levar a uma excitotoxicidade de baixo grau que não mata os neurônios de uma vez, mas os danifica, prejudicando a memória e o aprendizado. Saber disso nos faz levar a sério a gestão do estresse, não como bem-estar, mas como saúde estrutural do cérebro. Nossa conversa hoje foi uma viagem e tanto. Começamos com mensageiros gasosos que quebram as regras e viajam para trás no tempo, e terminamos na arquitetura monumental do córtex humano, um mapa desenhado há mais de um século que a gente ainda usa hoje. É uma jornada que nos mostra em cada etapa como a estrutura e a função estão casadas de forma inseparável. A forma de uma molécula determina o que ela faz. A arquitetura celular de uma área cerebral determina sua função. Da molécula ao pensamento, a lógica é a mesma. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação que o próprio material inspira. Vimos que o mapa de Brodmann identificou áreas com funções claras: ver, ouvir, mover. Mas o texto menciona que a maior parte do nosso córtex, especialmente a que mais cresceu na evolução, é formada por áreas de associação. Áreas que não têm uma função sensorial ou motora tão definida assim. E isso nos deixa com a grande pergunta. Se essas áreas de associação são a nossa maior novidade evolutiva, qual é a principal finalidade delas? Seriam dedicadas a processar o mundo físico de uma forma mais abstrata? Ou será que a sua principal função é, na verdade, processar e navegar no ambiente mais desafiador que existe para um ser humano? O ambiente social, composto por outras mentes. Fica a reflexão. E se a principal razão pela qual o nosso cérebro se tornou tão complexo não foi para entender o universo, mas, antes de tudo, para entender outros cérebros? Sabe uma coisa que eu acho, assim, fascinante? Como o mundo que está aqui fora consegue entrar na nossa cabeça. Como, sei lá, o cheiro de café passando, a visão de uma rua movimentada ou o som de uma música se transformam numa experiência tão... nossa! Tão particular? É a questão fundamental, não é? Como a física e a química do universo
viram a biologia da nossa percepção. Exatamente. E é sobre isso o nosso material de hoje, uma análise de vários capítulos sobre neurociência sensorial. A missão aqui é mergulhar nesses mecanismos. Certo. Vamos tentar entender a mágica de como o cérebro pega moléculas no ar, ondas de luz e vibrações, e transforma isso nas sensações que, no fim das contas, são a nossa realidade. E o que é mais interessante ao analisar essas fontes é encontrar o fio condutor que une todos esses sistemas. Porque, por mais diferentes que sejam sentir um gosto, ver uma cor ou ouvir uma nota, todos eles enfrentam o mesmo desafio primordial, a transdução. A transdução. É o processo de tradução. Como pegar um sinal do mundo externo e converter para a única língua que o cérebro entende. Impulsos elétricos. Certo. Vamos começar por algo que todo mundo experimenta todos os dias, o sabor. Pensa num café da manhã completo. Ok. Tem o amargo do café, o doce de uma fruta, o salgado de um pão na chapa. São sensações muito distintas. Como é que a língua consegue separar tudo isso? Então, a base de tudo está em 5 categorias primárias que as nossas células gustativas são programadas para detectar. Salgado, azedo, doce, amargo e o umami. Ah, o umami. Dos 5 é o menos óbvio, né? É aquele gosto de substância que preenche a boca. Isso. Encontrado em queijos curados, cogumelos, carnes. As fontes dizem que ele está ligado a aminoácidos, como o glutamato. É basicamente o sabor do saboroso. Exato. E a forma como o cérebro processa cada um desses é um belo exemplo de diferentes estratégias de transdução. O salgado, por exemplo, é o mais direto possível. Como assim? Pensa numa chave entrando na fechadura. Os íons de sódio do sal simplesmente passam por canais que já estão abertos nas células gustativas, a entrada deles muda a voltagem da célula e pronto, sinal elétrico gerado. Peraí, então no caso do sal o sinal é a própria coisa, o íon de sódio, não tem intermediário. Precisamente. Agora para o doce e o amargo, a estratégia é mais indireta, mais sofisticada. É mais como tocar uma campainha. Ok. A molécula de açúcar ou a substância amarga não entra na célula. Ela se encaixa no receptor do lado de fora. Proteínas das famílias T1R, pro doce, e T2R, pro amargo. E esse encaixe? Esse encaixe dispara uma cascata de reações químicas lá dentro, os chamados mensageiros secundários, que são os responsáveis por finalmente gerar o sinal elétrico. Entendi. De um lado a porta está aberta, do outro alguém toca a campainha e avisa quem está dentro para abrir a porta. Mas isso ainda não explica tudo. Uma cereja e um morango são ambos doces. Certo? O que faz o cérebro saber a diferença gritante entre os dois. A língua só diz doce. Aí é que a história fica completa. O que a gente chama de sabor de um alimento é, na verdade, uma percepção multissensorial. A língua nos dá o básico. É doce, é salgado, é azedo. Tá. Mas a alma, a identidade do sabor, vem do olfato. Quando a gente mastiga, as moléculas voláteis do alimento sobem pela parte de trás da garganta até a cavidade nasal. Ah, É o cheiro que nos diz isso é cereja e aquilo é morango. faz todo sentido. Quando a gente está resfriado, com o nariz entupido, a comida fica sem gosto, mesmo que a língua esteja funcionando perfeitamente. Exato. Mas isso levanta outra questão. Se temos só 5 gostos básicos, como conseguimos distinguir milhares, talvez dezenas de milhares de cheiros diferentes? Cheiro de terra molhada, de livro novo, de um perfume específico. Não é possível que a gente tenha um receptor para cada cheiro do mundo. Não, seria muito ineficiente e a evolução não costuma gostar de ineficiência. A solução do cérebro é muito mais elegante. Ele usa o que chamamos de código de população. Código de população? A ideia é que um odor específico não ativa apenas um tipo de receptor, mas sim um padrão de ativação único através de vários receptores diferentes. É como um acorde musical. A analogia é perfeita. Não é uma única nota que define a canção,
mas a combinação de várias notas tocadas juntas que cria um som único, reconhecível. Isso. O cérebro aprende a ler esses acordes de cheiros. Cada cheiro é um acorde, e o nosso cérebro é o maestro que aprendeu a reconhecer cada combinação. Que demais. Com um número limitado de tipos de receptores, cerca de 351 anos, a gente consegue criar um repertório quase infinito de percepções olfativas. E a conexão com a memória é poderosíssima, né? Tipo o cheiro de grama cortada, que para mim sempre remete aos domingos da infância. Exatamente. Não é só um cheiro, é um sentimento inteiro que vem junto. Esse conceito do cérebro como uma máquina de reconhecer padrões químicos é fascinante. Mas isso é para coisas que nos tocam, que entram em contato físico com nossos receptores. Como ele lida com algo tão etéreo e abstrato quanto a luz? Certo. Como uma onda de energia se transforma na imagem nítida do rosto de alguém. A lógica do mecanismo muda, mas o princípio da tradução para a linguagem elétrica permanece. Na retina, lá no fundo do olho, a gente tem os trabalhadores da linha de frente, os fotorreceptores. Cones de bastonetes. Exato, que vêm nesses dois tipos principais. A melhor analogia das fontes é pensar nos bastonetes como uma câmera fotográfica analógica em preto e branco. Eles são incrivelmente sensíveis à luz, ótimos para enxergar na penumbra, mas não captam cores nem detalhes. E os cones seriam a câmera 4K de última geração. Exatamente. Precisam de muito mais luz para funcionar, mas, em troca, entregam uma imagem de altíssima resolução, rica em cores e detalhes. É por isso que à noite tudo parece meio cinza. Porque estamos usando basicamente os bastonetes. Isso. Então é por isso que leva um tempo para os olhos se acostumarem quando a gente entra num quarto escuro. Estamos literalmente trocando de câmera. É exatamente esse processo. E a transdução aqui, o momento da tradução da luz, tem uma das lógicas mais contraintuitivas da neurociência. Como assim? No escuro absoluto, os fotorreceptores não estão quietos. Eles estão constantemente ligados, liberando neurotransmissores sem parar. Peraí, eles estão ativos no escuro. Sim. E quando um fóton de luz os atinge, ele desencadeia uma reação que os desliga. O termo técnico é hiperpolariza. E essa hiperpolarização interrompe a liberação de neurotransmissores. Uau! Ou seja, o sinal que o cérebro entende como luz é, na verdade, a ausência do sinal que a célula estava mandando o tempo todo no escuro. Isso é completamente invertido e genial. O cérebro interpreta o silêncio da célula como a presença de luz. E essa ideia de que a visão é uma construção fica ainda mais clara com o famoso ponto cego. Um exemplo perfeito de que não somos gravadores passivos da realidade. Exato. O ponto cego existe porque, no local onde o nervo óptico sai da retina para levar a informação para o cérebro, não tem fotorreceptores. É um buraco literal na nossa visão. E o mais impressionante não é tê-lo, é a gente não o perceber. O cérebro ativamente pinta por cima desse buraco, usando as informações ao redor. Ele preenche. Ele está editando a realidade em tempo real para nos entregar uma experiência contínua. Isso me faz pensar. O que mais o cérebro pode estar editando sem que a gente saiba? E essa construção continua em níveis muito mais complexos. A informação que sai da retina não vai para um único centro de processamento de imagens. Ela se divide e viaja por grandes autoestradas paralelas. As mais conhecidas são o feixe dorsal e o feixe ventral. A via do o quê e a via do onde e como. Isso mesmo. A partir do córtex visual primário, a informação se bifurca. O feixe ventral segue para o lobo temporal. E é a via do quê? Ele se encarrega de identificar formas, cores, objetos, rostos. Certo. Já o feixe dorsal vai para o lobo parietal e é a via do onde ou como. Processa movimento, localização espacial e, crucialmente, como interagir com os objetos. E isso tem implicações clínicas impressionantes que as fontes descrevem. Uma pessoa com lesão na via ventral, a do o quê, pode olhar para uma chave e não ter a menor ideia do que é aquilo. Sim. Mas, se você pedir para ela pegar a chave para abrir uma porta, ela consegue pegá-la e usá-la perfeitamente. Exatamente, porque a via dorsal, do onde e como, está intacta.
O cérebro delas sabe a localização do objeto, o formato e como coordenar a mão para pegá-lo e girá-lo. Mesmo sem a percepção consciente do que aquilo é? Isso. Isso acontece o tempo todo com a gente. Ao dirigir, a via ventral identifica um sinal como pare, enquanto a dorsal calcula a distância e a pressão necessária no freio. As duas operam em paralelo, de forma fluida. Certo, o cérebro divide para conquistar, tanto para os padrões químicos do olfato quanto para os visuais. Mas e o som? O som parece mais simples, é só uma vibração no ar. Como uma onda de pressão, a batida de um tambor, se transforma em ritmo e melodia na nossa mente. A resposta está numa das estruturas mais elegantes do corpo humano, a cóclea. Um pequeno órgão em formato de caracol no nosso ouvido interno. Ok. Dentro dela, há uma membrana, a membrana basilar, que é a peça-chave. Pensa nela como as cordas de um piano organizadas por tom. De agudo para grave. Exatamente. A base da cóclea, perto da entrada, é estreita e rígida, e vibra com sons de alta frequência, os agudos. Conforme você avança para o ápice do caracol, a membrana fica mais larga e flexível, vibrando em resposta a sons de baixa frequência, os graves. Ah, entendi. O cérebro sabe a nota do som simplesmente pela tecla da membrana que foi pressionada. É um mapa de frequências, um princípio chamado de tonotopia. Mas as fontes destacam algo que parece ficção científica. As células que detectam essa vibração, as células ciliadas, não são meros sensores passivos. Elas agem. E essa é uma das descobertas mais impressionantes da audiologia. Especificamente, as células ciliadas externas. Ao receberem um estímulo sonoro, elas não apenas enviam um sinal. Elas fazem o quê? Elas reagem fisicamente. Elas dançam, contraem-se e expandem-se numa velocidade espantosa, na mesma frequência do som que está chegando. Peraí, as células dançam, elas não são só microfones, são também, tipo, alto-falantes? De certa forma, sim. Essa dança funciona como um amplificador coclear. Ela injeta energia de volta na membrana basilar, amplificando a vibração. É um movimento minúsculo, na escala de nanômetros, mas que faz toda a diferença. E o que essa amplificação faz? Ela refina o sinal, aumenta drasticamente a nossa sensibilidade e nos permite distinguir entre frequências muito próximas, como a diferença sutil entre duas notas de um violino que estão quase afinadas. Isso é incrível. Esse mecanismo de amplificação se desgasta com a idade? É por isso que a gente perde a sensibilidade para certos sons agudos quando envelhece? É um dos principais fatores. Essas células são muito ativas e, consequentemente, vulneráveis. A exposição a ruídos muito altos pode danificá-las permanentemente, e elas não se regeneram. É como desgastar os dançarinos mais enérgicos da festa. E essa amplificação é tão potente que às vezes o ouvido produz o próprio som, um eco que escapa. Sim, as emissões otoacústicas. É um som muito fraco, um subproduto do funcionamento desse amplificador biológico que viaja de volta e pode ser captado por um microfone supersensível. Nossa! O fenômeno é tão confiável que é a base do teste da orelhinha em recém-nascidos. Se o aparelho detecta essas emissões, é um sinal claro de que a parte mais importante da cóclea está funcionando bem. Absolutamente genial. Ok, então a cóclea decodifica o tom de um som. Mas como a gente sabe de onde ele vem? Se um telefone toca na sala, como eu sei se está à minha direita ou à minha esquerda? Aí o cérebro se torna um calculista de alta precisão, usando duas pistas principais, dependendo da frequência. 2 pistas? Para sons graves de baixa frequência, que conseguem contornar nossa cabeça facilmente, ele usa o atraso temporal interaural. Ele mede a diferença minúscula de tempo, na casa dos microsegundos, que a onda leva para atingir um ouvido depois do outro. Então meu cérebro está fazendo cálculos de física em microsegundos, o tempo todo sem que eu perceba. Exatamente. Para sons agudos de alta frequência, que não contornam bem os obstáculos, ele usa outra pista, a diferença de intensidade interaural. Ok. Nossa cabeça cria uma sombra acústica, fazendo com que o som chegue um pouco mais baixo, menos intenso, no ouvido mais distante da fonte.
O cérebro compara o volume entre os dois ouvidos e, a partir dessa diferença, calcula a direção. Uau! Então, recapitulando a nossa jornada, parece que a percepção é muito menos sobre receber passivamente o mundo e muito mais sobre construí-lo ativamente. Sem dúvida. O paladar e o olfato são um sistema de reconhecimento de acordes químicos. A visão não é uma fotografia, mas uma edição inteligente que o cérebro faz preenchendo lacunas e dividindo tarefas. E a audição não só decodifica frequências como um piano biológico, mas tem um amplificador de alta fidelidade embutido que refina e melhora ativamente o que a gente ouve. Então, o que tudo isso significa? Exploramos como nossos sentidos quebram o mundo em seus componentes mais básicos: moléculas, comprimentos de onda, frequências. E ao fazer isso, a gente chega a um dos maiores e mais belos mistérios que restam na neurociência. Se cada uma dessas informações, cor, forma, cheiro, gosto, som, é processada em áreas diferentes do cérebro, por mecanismos diferentes, como tudo isso volta a se juntar? É o que os cientistas chamam de problema da ligação, ou binding problem. Como o cérebro pega o vermelho processado numa via, a forma redonda em outra, o cheiro adocicado do sistema olfativo e o gosto doce da via gustativa, e os une para criar a percepção única e inconfundível de uma maçã. Exato. Não é uma lista de atributos. É a experiência de uma maçã. O mecanismo neural que costura a nossa realidade, que liga todos esses fios soltos em uma tapeçaria consciente, unificada e contínua, essa é talvez a próxima grande fronteira a ser explorada. É a busca por entender como o cérebro não apenas processa o mundo, mas cria o universo que a gente experimenta. Imagina a cena. Você está na cozinha, meio distraída, e sem querer encosta a mão numa panela quente. Antes mesmo de a sua mente gritar "quente", sua mão já voou para longe. Nossa, sim. Eu sempre me pergunto sobre esse momento. Quem deu a ordem? A reação é tão absurdamente rápida que parece que meu braço tem vontade própria. É uma observação perfeita, porque, de certa forma, ele tem. Essa reação instantânea é um vislumbre de um sistema de controle extraordinário que opera em grande parte sem a nossa permissão consciente. Uau! É o corpo agindo mais rápido que o pensamento, uma inteligência física que nos protege antes mesmo da gente saber do perigo. Ok, vamos ter que analisar isso com calma, porque a ideia de uma inteligência física separada da minha consciência me fascina e me assusta um pouco, sabe? É fascinante mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos materiais que recebemos, que são trechos de um livro de neurociência, para entender como muitos dos nossos movimentos são controlados não apenas pelo cérebro, mas diretamente pela medula espinhal. É como descobrir um piloto automático que a gente nem sabia que tinha. Exatamente. As fontes detalham a mecânica por trás de tudo isso. A estrutura dos músculos, o papel dos neurônios que os comandam e, o mais incrível, os circuitos de reflexos e ritmos que vivem na medula. É a base de um controle espinhal sofisticadíssimo. O que me leva à grande questão que não sai da minha cabeça. Será que cada movimento que a gente faz é uma escolha deliberada do nosso eu cerebral? Ou estamos o tempo todo sendo carregados por um sistema autônomo, uma inteligência distribuída pelo corpo que nos liberta para, sei lá, pensar em coisas mais importantes? Como decidir qual série maratonar no fim de semana. Exato. Para começar a desvendar esse mistério, acho que temos que ir para a ponta final da cadeia. O que de fato produz o movimento? Falo dos músculos. Nos textos, eles são chamados de motores do corpo, o que faz todo sentido. Eles são os motores, os executores, mas o detalhe crucial é que eles raramente trabalham sozinhos. Pense no movimento de dobrar o braço. Para que isso aconteça, o bíceps precisa contrair, encurtar. Certo. Mas se só ele agisse, o braço ficaria travado naquela posição. Para o movimento ser fluido, outro músculo, o tríceps, que fica na parte de trás do braço, precisa fazer exatamente o oposto. Relaxar. Relaxar e se alongar. Ah, então é uma espécie de cabo de guerra coordenado? Enquanto um puxa, o outro tem que ceder a corda na medida certa. É a analogia perfeita. Eles são chamados de pares antagonistas. O bíceps é um flexor. Ele dobra a articulação.
O tríceps é um extensor, ele estica. Quase todos os nossos movimentos voluntários dependem dessa dança sincronizada. É isso que nos dá controle e precisão. Certo. Os músculos são os motores que trabalham em equipe. Mas quem aperta o botão ligar nesses motores? O sinal tem que vir de algum lugar. O sinal vem dos neurônios, especificamente de um tipo chamado neurônio motor inferior. Ele é a célula nervosa cuja fibra sai da medula espinhal e viaja até o músculo para entregar a ordem final. A ordem final. Um neurofisiologista genial, Charlie Sherrington, deu um nome que eu acho fantástico para ele. A via final comum. Que nome poético. A via final comum. Parece título de filme. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que não importa a origem do comando. Se é uma decisão consciente do cérebro para pegar um copo ou um reflexo inconsciente para não cair. Todo e qualquer sinal que queira mover um músculo precisa obrigatoriamente passar por esse neurônio motor. Ele é o único caminho? O único portal, o único caminho para a ação. É o chefe de operações no local da obra. Entendi. Ele é o capataz que grita a ordem final para os trabalhadores. E como ele organiza esses trabalhadores, as fibras musculares? Então aqui está outro conceito-chave das fontes, a unidade motora. Ela é formada por um único neurônio motor e o grupo de fibras musculares que ele comanda. E o tamanho desse grupo varia drasticamente. Dependendo da função do músculo, imagino. Exato. A gente pode pensar num neurônio como um maestro. Nos músculos dos olhos, que precisam de movimentos extremamente finos, um maestro rege uma camerata minúscula, talvez menos de 10 músicos, ou seja, 10 fibras. Isso permite um controle absurdo. E nos músculos grandes, de força, como na perna. Aí o maestro está regendo uma orquestra sinfônica inteira. Um único neurônio motor no músculo da panturrilha pode controlar, sei lá, 2.000 fibras musculares de uma vez. Nossa! O sistema abre mão da delicadeza em troca de potência bruta. É por isso que a gente consegue levantar nosso próprio peso, mas não consegue fazer um bordado com os dedos do pé. A arquitetura não permite. Ok, isso é fascinante. Mas ainda tem um ponto que parece mágica para mim. Um neurônio envia um pulso elétrico. O músculo é tecido, carne. Como um sinal elétrico faz com que um pedaço de tecido físico se encurte com força, onde a eletricidade vira movimento. Chamado acoplamento, excitação, contração. É a tradução de uma linguagem para outra. Uma tradução. Tudo começa quando o sinal elétrico do neurônio chega na fronteira com o músculo. Ali, o nervo libera uma substância química, um neurotransmissor chamado acetilcolina. Certo, então o sinal elétrico vira um sinal químico. E essa química faz o quê? A acetilcolina provoca um novo sinal elétrico, mas desta vez na própria membrana da fibra muscular. E esse sinal não fica só na superfície. As fontes mostram que a fibra muscular tem uma rede de túneis internos, os túbulos T. Túneis. Isso, túneis, que levam esse pulso elétrico para o coração da célula. E o que tem lá no fundo da célula esperando por esse sinal? Um reservatório lotado de íons de cálcio mantidos sob chave. A chegada do sinal elétrico pelos túbulos T é o gatilho que abre os portões desse reservatório. E aí o cálcio todo sai. O resultado é uma inundação súbita e massiva de cálcio dentro da célula muscular. Então o cálcio é como o gatilho final, a faísca que realmente acende o pavio. Exatamente. Você pode pensar nele como a chave na ignição de um carro. O motor, que são as proteínas do músculo, está pronto. O combustível está lá. Mas nada acontece até você girar a chave. O cálcio é essa chave. Ele destrava o maquinário. E que maquinário é esse? O que acontece quando o cálcio inunda a célula? Começa uma verdadeira dança molecular. Dentro da fibra, temos 2 tipos de filamentos de proteína. Filamentos finos de actina e grossos de miosina. Actina e miosina. Em repouso, eles não interagem. Mas na presença de cálcio, pequenas cabeças na miosina se agarram firmemente na actina e a puxam, deslizando um sobre o outro. Como se estivessem remando. É isso, tipo milhares de braços microscópicos remando, puxando uma corda. Essa ação coletiva encurta a fibra muscular inteira, gerando a contração. E esse processo de remar deve gastar uma energia absurda. Uma quantidade imensa, na forma de uma molécula chamada ATP. E as fontes trazem um exemplo um pouco mórbido, mas perfeito para ilustrar isso.
o rigor mortis, a rigidez que acontece depois da morte. Isso. Quando o corpo para de produzir ATP, as cabeças de miosina que se agarraram na actina não conseguem mais se soltar. O ciclo de puxar e soltar é interrompido na fase de puxar. Nossa, que macabro de genial ao mesmo tempo. Então a rigidez na morte é a prova, digamos, definitiva, de que até mesmo relaxar um músculo é um processo ativo, que gasta energia. Precisamente. O músculo não fica simplesmente mole. Ele precisa de combustível para se soltar. O rigor mortis é uma demonstração dramática disso. Ok, entendi a parte do músculo contraindo. Mas isso tudo ainda parece que vem de um comando, de uma decisão. E isso me lembra daquele teste médico clássico, quando o doutor bate no nosso joelho com o martelinho. Ali eu não estou decidindo chutar. Meu cérebro não parece participar. O que está acontecendo ali? Essa é a porta de entrada perfeita para o mundo dos reflexos e da autonomia da medula espinhal. O médico não está testando sua força de vontade, mas sim a integridade de um circuito neural. Um circuito. Um que funciona independentemente do seu cérebro. Para entender isso, a gente precisa falar sobre propriocepção. Próprio o quê? Que palavra complicada. O nome é técnico, mas a ideia é simples. Propriocepção é o sentido que o corpo tem de si mesmo. É a capacidade de saber a posição de cada braço e perna no espaço, sem precisar olhar. Ah, entendi. Se você fechar os olhos, ainda sabe se seu cotovelo está dobrado ou esticado. Essa informação é a propriocepção. E como o corpo sabe disso? Ele tem sensores internos? Uma espécie de GPS para os membros. Exatamente. As fontes descrevem 2 espiões principais. O primeiro é o fuso muscular, um sensor que fica dentro do próprio músculo e detecta o quanto ele está sendo esticado e com que velocidade. Um alarme de esticamento. Isso. O segundo espião é o órgão tendinoso de Golgi, que fica nos tendões. Ele mede a tensão, a força que o músculo está fazendo. É um medidor de força que avisa se a carga está pesada demais. O quê? Tem os espiões medindo estiramento e força. Como isso se aplica ao martelinho no joelho? O que acontece no famoso reflexo miotático é uma sequência ultra rápida. Primeiro, o martelo bate no tendão, o que estica subitamente o músculo da coxa, o quadríceps. Certo. O fuso muscular dentro do quadríceps detecta esse estiramento brusco e dispara o alarme, enviando um sinal direto para a medula espinhal. E a medula espinhal faz o que com esse alarme? É aqui que a mágica acontece. O neurônio sensorial que traz o sinal do fuso chega na medula e faz uma conexão direta com o neurônio motor que comanda o mesmo músculo, o quadríceps. Ele basicamente grita: fomos esticados, contraia para resistir, e o músculo obedece. Imediatamente, fazendo a perna chutar. E, ao mesmo tempo, esse sinal também ativa um outro neurônio que manda o músculo oposto, o de trás da coxa, relaxar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A minha perna chuta e o meu cérebro é o último a saber. É como se a medula tomasse a decisão sozinha sem consultar o chefe. Exatamente isso. O circuito inteiro estiramento detectado, sinal para a medula, comando de contração e de relaxamento ocorre inteiramente dentro da medula espinhal. O cérebro é só notificado depois do fato. Que doideira! É um mecanismo de proteção. Se você tropeçar, não dá tempo de pensar, preciso contrair minha perna. A medula já fez isso por você. Isso é incrível. Então o reflexo é uma ação única e rápida. Mas e caminhar? Isso é uma sequência complexa, um ritmo. Eu não preciso pensar conscientemente, pé esquerdo, agora pé direito. Seria exaustivo. Como o corpo automatiza uma coreografia inteira como essa? A resposta está em circuitos ainda mais sofisticados na medula, conhecidos como geradores de padrões centrais, ou GPCs. Geradores de padrões centrais. São redes de neurônios que, uma vez ativadas, produzem padrões rítmicos de atividade motora de forma autônoma. Autônoma. Isso soa um pouco como ficção científica. Quer dizer que existe um mini-cérebro na minha coluna que executa programas sem a minha permissão? É contraintuitivo, mas é exatamente assim.
Os GPCs contêm o software básico para locomoção. O cérebro funciona como o usuário desse software. Ele dá os comandos de alto nível: iniciar caminhada, correr, parar, virar. Mas o ritmo em si... O ritmo alternado das pernas, a essência do caminhar, é gerado localmente na medula. Isso libera o seu cérebro para se preocupar com o ambiente, desviar de um buraco, prestar atenção no trânsito, conversar com alguém enquanto caminha. Então, peraí, você está me dizendo que a minha medula espinhal já sabe andar sozinha, como um programa pré-instalado, que o meu cérebro só aperta o play? Isso muda completamente como eu penso sobre algo tão banal quanto caminhar. Muda mesmo. E as fontes trazem um exemplo fantástico que combina os reflexos com esses programas motores. A situação de pisar descalço em algo pontiagudo, como um prego ou, o clássico, uma peça de Lego. Ai, só de imaginar já dói. O que acontece nesse momento? Os receptores de dor no pé enviam um sinal de emergência para a medula. A medula, agindo por conta própria, inicia um programa de retirada complexo. Primeiro, ela comanda ferozmente os músculos flexores da perna machucada para levantar o pé do perigo o mais rápido possível. Um momento. Se minha perna direita se dobra para fugir do perigo, o que me impede de desabar no chão? Eu deveria perder o equilíbrio e cair. Exato. E é aí que a inteligência do sistema se revela. Ao mesmo tempo em que comanda a perna machucada a flexionar, a medula espinhal envia um sinal através de um circuito chamado reflexo extensor cruzado para outra perna. Para outra perna, isso. E esse sinal faz o oposto. Comanda os músculos extensores da perna boa a contraírem com força, transformando-a num pilar rígido para suportar todo o peso do corpo. Uau! Então a medula executa um programa duplo. Levante a perna da dor e trave a outra perna para não cair. E tudo isso numa fração de segundos, sem que eu tenha tempo de pensar. Pisei num Lego. A medula não é um cabo de dados, é um computador secundário. Essa é a conclusão principal das fontes. Existe uma hierarquia de controle. O cérebro é o estrategista, ele define a intenção. Quero caminhar até a cozinha. Mas a medula espinhal é o comandante tático, cuidando da execução momento a momento dos padrões rítmicos e dos ajustes reflexos. Nossa, que jornada! Começamos com uma mão recuando do fogo e terminamos com um segundo cérebro na nossa coluna, que já vem com o software para andar e nos proteger de quedas. É uma colaboração fantástica. Totalmente. Entra a intenção consciente do cérebro e esse piloto automático incrível do corpo. E essa colaboração tem uma aplicação muito prática. Quando a gente fala em memória muscular, ao aprender a tocar violão ou praticar um esporte, o que estamos descrevendo é, na verdade, a programação desses circuitos na medula espinhal e em outras áreas motoras. É o processo de transferir uma tarefa do controle cerebral consciente, que é lento e analítico, para o controle subcortical, que é automático, rápido e eficiente. A tarefa desce do cérebro para a medula. Isso me faz pensar, as fontes mencionam brevemente doenças como a esclerose lateral amiotrófica, a AILA, em que aqueles neurônios da via final comum morrem. Se tanto do nosso movimento é governado por essa inteligência autônoma da medula, perder o controle do corpo é algo muito mais profundo do que eu imaginava. Exato. Não é apenas a perda da capacidade de decidir se mover. É o silenciamento progressivo dessa própria inteligência rítmica e protetora do corpo. Os programas ainda podem existir na medula, mas não há mais quem entregue a ordem final aos músculos. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se essa inteligência silenciosa habita nossa medula e nossos músculos, onde termina o eu que pensa no nosso cérebro e onde começa o eu físico que nos carrega pelo mundo? Talvez a gente não seja uma única entidade, mas uma parceria complexa entre um piloto consciente e uma máquina incrivelmente sábia, com sua própria e silenciosa forma de conhecer o mundo. Olá! Hoje a gente vai investigar dois superpoderes que todo cérebro humano tem, mas que raramente paramos para pensar em como é que eles funcionam, né? A linguagem e a atenção. Exato. Como é que a gente consegue
sei lá, transformar um pensamento abstrato em palavras que outra pessoa entende. E, ao mesmo tempo, como conseguimos focar nessas palavras num mundo cheio de distrações? É uma dança incrivelmente complexa. É a coreografia da cognição. E para a gente entender essa dança, vamos nos apoiar em alguns capítulos de um livro base de neurociência. Certo. A ideia é dar uma espiada nos bastidores do cérebro, ver arquitetura, sabe? Os circuitos que permitem não só que a gente perceba o mundo, mas que a gente consiga contar para os outros o que percebemos. É uma viagem para o centro da nossa experiência. Basta dessa ideia de espiar os bastidores. E a primeira porta que a gente precisa abrir, então, é a da linguagem. Como é que os cientistas sequer começaram a mapear uma coisa tão etérea quanto a fala num órgão físico? Parece impossível, né? Totalmente. Qual foi o ponto de partida? Olha, o ponto de partida foi trágico, mas muito revelador. E ele nos leva lá para Paris, em 1861, para um médico chamado Paul Broca. Broca, ok. Ele tinha um paciente que há anos estava internado e que, apesar de entender tudo perfeitamente, só conseguia falar uma única sílaba. Tan. Peraí. Uma sílaba. Uma. Ele respondia tan para tudo. Era a única ferramenta de comunicação verbal que ele ainda tinha. Nossa, ele entendia perguntas complexas, mas a única resposta que saía era tan. A frustração devia ser inimaginável. Exato. É como ter uma biblioteca inteira na cabeça, mas a porta de saída está trancada e só tem uma frestinha do tamanho de uma palavra. Que agonia. E quando o paciente, que ficou conhecido como Tan, faleceu, o Broca fez a autópsia e ele encontrou uma lesão muito específica numa área do lobo frontal do hemisfério esquerdo do cérebro. Ah, aí que tá. Foi um momento eureka para a neurociência. Pela primeira vez, tinha uma prova física concreta ligando uma função mental complexa, a produção da fala, a um endereço específico no cérebro. Essa condição hoje é chamada de afasia de Broca. A dificuldade em produzir a fala. Exatamente. A compreensão está lá, mas o motor que articula as palavras está quebrado. Certo. Então, a produção da fala tem um endereço. Mas isso já levanta outra questão. Se o paciente Tan entendia tudo, isso quer dizer que a compreensão da linguagem mora em outro bairro do cérebro. São funções separadas. É a pergunta perfeita. E quem respondeu foi um cientista alemão, Karl Wernicke, poucos anos depois. Ele encontrou pacientes que eram o exato oposto do paciente do Broca. O oposto como? Eles falavam sem parar, de forma fluida, com a gramática parecendo correta, mas o que eles diziam era um completo nonsense. Uma salada de palavras. Ok, então um é como um transmissor de rádio quebrado que não consegue enviar o sinal. Aham. E o outro é um transmissor que funciona, mas está transmitindo por estática. É uma analogia excelente. Na afasia de Wernicke, a lesão está em outra parte, no lobo temporal esquerdo. O problema não é a produção, é a compreensão. Eles não só falam coisas sem sentido, como também não entendem o que é dito para eles. Nossa! O material que a gente analisou tem um diálogo impressionante com o paciente. Perguntam por que ele está no hospital e a resposta é caótica. Ele diz algo como: menino, estou suando, estou terrivelmente nervoso, você sabe, eu fico tão suado, eu não sei o que é. Ele fala, mas não comunica. A conexão com o significado foi perdida. Exato. Isso é fascinante e ao mesmo tempo perturbador. Então a gente tem o departamento de produção, a área de Broca, e o de compreensão, a área de Wernicke. Mas para uma conversa funcionar, esses dois departamentos precisam conversar entre si, certo? Com certeza. Como uma ideia que eu entendo viaja para o departamento que vai transformar ela em palavras, existe um cabo de conexão entre eles? Existe. E essa é a beleza do modelo que surgiu a partir disso, o modelo de Wernicke-Guegindi. Ele propõe exatamente isso. Não são ilhas isoladas, é um circuito. Um circuito. A área de Wernicke processa o significado e envia a informação através de um feixe de fibras nervosas. O tal cabo de conexão. Isso, chamado fascículo arqueado, envia para a área de Broca. E aí o Broca pega esse conceito e traduz no programa motor para a fala. É uma linha de montagem.
E se esse cabo for cortado, o que acontece? Acontece um terceiro tipo de afasia, a afasia de condução. A pessoa consegue entender o que ouve, consegue falar espontaneamente, mas se você pede para ela repetir uma palavra que acabou de ouvir, ela não consegue. Ué, A informação chega no departamento de compreensão, mas não consegue fazer a viagem pelo cabo até o departamento de produção. A ponte está quebrada. mas o cérebro é realmente tão organizado assim, tipo um organograma de empresa com departamentos e cabos? Parece quase simples demais. Esse modelo ainda é considerado 100% preciso hoje ou a realidade é um pouco mais bagunçada? É uma ótima ressalva. Esse modelo foi revolucionário, ainda é a base de tudo, mas hoje a gente sabe que a realidade é, sim, mais bagunçada. A neuroimagem moderna mostra que a linguagem ativa uma rede muito maior pelo cérebro, mas essas duas áreas, Brock e Wernicke, continuam sendo os nós centrais. Os grandes hubs da rede. Exatamente. Essa ideia de especialização me leva a pensar na maior divisão de todas: os hemisférios esquerdo e direito. A gente sempre ouve aquela história de que o lado esquerdo é lógico e o direito é criativo. O que a neurociência de verdade diz sobre isso? Especialmente quando a comunicação entre os dois é cortada. Isso nos leva a um dos capítulos mais estranhos e maravilhosos da neurociência, os estudos com pacientes de cérebro dividido. Cérebro dividido. Para tratar formas gravíssimas de epilepsia, alguns pacientes passaram por uma cirurgia que cortava o corpo caloso. A principal ponte entre os dois hemisférios. Isso. E os experimentos que o Roger Sperry e o Michael Gazzaniga fizeram com eles foram geniais. Como funcionava um experimento desse? Imagina o paciente sentado na frente de uma tela. Se você projeta a imagem de uma colher bem rápido no campo visual esquerdo dele, Certo. essa informação vai só para o hemisfério direito. E lembra, o hemisfério esquerdo é o que fala. E a ponte está cortada. Justamente. O hemisfério esquerdo não tem a menor ideia do que foi mostrado. Se você pergunta o que você viu, a pessoa responde com toda sinceridade: nada. Que bizarro. Então, uma parte do cérebro dele viu a colher, mas a parte que fala não sabe disso. Exatamente isso. É quase como ter duas pessoas diferentes na mesma cabeça. E tem mais? Tem a parte incrível. Se você pede para ele, sem que ele possa ver as próprias mãos, pegar com a mão esquerda o objeto que ele viu... A mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito. Exato. A mão esquerda vai direto e pega a colher em meio a outros objetos. A mão sabe, mesmo que a boca não saiba. O hemisfério direito viu, entendeu, mas como não tem o aparelho da fala, ele se expressa pela ação. Isso quebra completamente a nossa ideia de um eu unificado. Então, se o hemisfério esquerdo é o porta-voz, o que o direito está fazendo numa conversa normal? Ele só fica lá, quieto, observando o mundo sem poder comentar nada? Longe disso, o hemisfério direito é o especialista em como as coisas são ditas. Ele decodifica a prosódia. Prosódia? O ritmo, a entonação, a melodia emocional da fala. É ele que diferencia um tudo bem sincero de um tudo bem sarcástico. Ah, entendi. O hemisfério esquerdo entende o dicionário, o direito entende a música por trás das palavras. Sem ele, a comunicação seria robótica. Faz todo sentido. Para entender o sarcasmo, você precisa não só ouvir as palavras, mas prestar atenção em como elas são ditas, ignorando o resto. Isso me lembra como o cérebro faz isso. Como ele decide focar em uma coisa e apagar todo o resto, tipo numa festa barulhenta, o famoso efeito coquetel. O efeito coquetel é o exemplo perfeito do poder da atenção seletiva. E não é um truque psicológico, é um mecanismo neural ativo. A atenção funciona, como o material descreve, como um holofote mental. E a gente pode medir os efeitos disso. Como? Em experimentos, se uma pessoa está olhando para uma tela e uma diquinha visual aponta para onde um estímulo vai aparecer, ela reage muito mais rápido quando o estímulo aparece ali. Porque o holofote da atenção já estava iluminando aquele ponto. Exato, preparando o cérebro para responder. Então a atenção não é só sobre notar as coisas, é sobre se preparar para elas. É um sistema de otimização. Mas o que acontece quando esse sistema falha catastroficamente? Quando o holofote simplesmente se apaga de um lado. Aí a gente entra num território ainda mais estranho que o do cérebro dividido,
a síndrome da negligência, Negligência. ou negligência hemiespacial. Geralmente é causada por uma lesão no córtex parietal direito. O resultado é que a pessoa passa a ignorar completamente o lado esquerdo do universo. Pera, ignorar como em não prestar atenção ou ignorar como em deixar de existir? Deixar de existir, é isso que é tão difícil de entender. A pessoa pode comer só o lado direito do prato, não por falta de fome, mas porque a comida do lado esquerdo Sim. simplesmente não existe na consciência dela. Isso. Ela pode se maquiar ou se barbear só do lado direito do rosto. O exemplo visual mais poderoso nas fontes é o de um artista italiano que, depois de um AVC, fez autorretratos. E como eram? Nos primeiros, o lado esquerdo do rosto está ausente. Não é mal desenhado, está em branco, como se ele só tivesse metade de um rosto. Que loucura! E o ponto crucial é, os olhos dele funcionam perfeitamente. Não é um problema de visão, é um problema de atenção, de consciência. Isso é profundamente perturbador. A realidade objetiva tá lá, mas o cérebro simplesmente edita, apaga, e a pessoa nem percebe que algo tá faltando. Fica claro então que linguagem e atenção não são coisas separadas. Elas têm que trabalhar juntas o tempo todo. A interconexão é total. Para ter uma conversa, você precisa da linguagem, mas também da atenção, para mirar seu holofote no interlocutor, para filtrar o barulho, para seguir o raciocínio. A neuroimagem mostra isso lindamente. Quando você pede para alguém fazer uma tarefa de linguagem, não são só Broca e Wernicke que acendem. Acende uma rede inteira. Uma rede distribuída, incluindo as áreas parietais e pré-frontais, que são os centros de comando da atenção. É um trabalho de equipe. E entender essa equipe tem implicações muito reais, né? Penso no TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por muito tempo foi visto como preguiça, falta de disciplina. Como essa visão da neurociência muda isso? Muda completamente e para melhor. O material que a gente analisou aponta para as bases neurais do TDAH. A gente sabe que envolve diferenças na estrutura e função do córtex pré-frontal, o CEO do cérebro, e nos sistemas de neurotransmissores, como a dopamina. Então não é uma falha de caráter. De forma alguma, é uma diferença neurobiológica, na fiação e na química do cérebro. E assim como entender as afasias nos ajudou a criar terapias para pacientes de AVC, entender a neurobiologia do TDAH nos ajuda a criar tratamentos mais eficazes e principalmente a combater o estigma. E antes da gente fechar, o material deixa uma última provocação. A linguagem em outros animais. Estudos famosos ensinaram linguagem de sinais a chimpanzés, gorilas. Isso nos força a perguntar: o que, no fim das contas, torna a nossa linguagem tão especial? Boa pergunta. Eles aprendem palavras, mas eles podem, sei lá, escrever poesia. Qual é a barreira? A barreira parece ser a gramática, mais especificamente a sintaxe. Primatas como a gorila Coco aprenderam vocabulários impressionantes. Certo, eles combinavam sinais. Sim, para pedir coisas, expressar sentimentos simples, mas o que eles nunca dominaram foi a estrutura de regras que nos permite pegar palavras e combiná-las de infinitas maneiras. Para criar significados novos. Exato. A sintaxe é o motor da criatividade da linguagem humana. É a diferença entre dizer Cocô quer banana e construir a frase se eu não tivesse comido aquela banana ontem, talvez hoje eu quisesse uma. É a capacidade de falar sobre o que não está aqui, o que poderia ter sido, o que será. Exatamente. E as fontes até mencionam uma pista genética para isso, o gene FOXP2. Mutações raras nesse gene em humanos causam problemas severos de fala e gramática. Isso sugere que a evolução ajustou finamente nosso genoma para nos dar esse superpoder sintático. Que jornada! Começamos com um homem que só dizia tan e terminamos questionando a própria natureza da realidade e o que nos torna humanos. A forma como o cérebro gerencia a linguagem e a atenção não apenas descreve o nosso mundo, em muitos sentidos, ela o constrói ativamente. E isso me leva a uma última reflexão. Um pensamento que ficou comigo desde que eu li sobre a síndrome da negligência. Qual?
Se uma lesão numa pequena parte do cérebro pode fazer uma pessoa ficar inconsciente de metade do universo, sem sequer notar a ausência, até que ponto a nossa própria percepção, que parece tão completa, é também uma construção limitada pelos holofotes da nossa atenção? Será que existem camadas inteiras da realidade ao nosso redor que, por não serem importantes para a sobrevivência, nosso cérebro simplesmente aprendeu a não iluminar? E se fomos programados para ignorá-las? Para nós, na prática, elas simplesmente não existem. O que mais está no quarto, além do que a nossa atenção nos permite ver? Sabe, existe uma ideia de que o nosso cérebro nasce pronto, né? Tipo um hardware que vem de fábrica e não muda muito. Mas a verdade é que ele se parece muito mais com uma cidade em constante construção. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, como essa metrópole neural é erguida, como as ruas são traçadas e como a experiência de viver nela muda o mapa o tempo todo. Nossa missão aqui é entender a jornada do cérebro desde o projeto inicial, passando por como ele arquiva as experiências como memória e o papel de um diretor de cena muito importante nisso tudo, a atenção. Exato. E ao entender como essa cidade é construída, a gente também entende como ela aprende, como se adapta e o que acontece quando alguns sistemas entram em curto-circuito, como vemos nos transtornos mentais. A grande pergunta que vai nos guiar é fascinante. De que forma a vida que a gente vive esculpe a biologia do que a gente é? Certo. Vamos começar pela fundação, então. Um cérebro tem bilhões de neurônios. Como é que eles sabem para onde ir? Com quem se conectar? Parece um caos logístico, sinceramente. Eu li que o córtex se desenvolve de um jeito curioso, de dentro para fora. É como um prédio onde os andares de baixo são construídos primeiro e os novos neurônios precisam migrar atravessando tudo para chegar lá na cobertura. É uma coreografia de uma precisão, assim, absurda. E o que guia tudo isso são os sinais químicos. Os exônios, que são os braços que os neurônios estendem, são como exploradores, sabe? Eles não se movem ao acaso. Eles seguem um verdadeiro mapa químico cheio de sinais de siga e pare. Por exemplo, tem moléculas como a netrina, que funciona tipo uma luz verde, atraindo o axônio dizendo, vem por aqui. E tem outras, como a SLIT, que funcionam como uma barreira, um não entre, repelindo o axônio para ele não ir para o lugar errado. Peraí, isso é inacreditável. Você está me dizendo que o cérebro tem literalmente placas de trânsito químicas, dizendo vire à esquerda e não entre. Exatamente isso. É um sistema de GPS molecular super sofisticado que garante que o neurônio do seu olho esquerdo se conecte com a parte certa do cérebro e não com a área que controla o seu dedão do pé. Que loucura! Mas o mais contraintuitivo vem agora. O cérebro não só constrói, ele também demole. E muito. Como assim demole? Parece um desperdício. Se o processo é tão preciso, por que demolir? Pois é, a sua intuição está certíssima. Na verdade, o cérebro produz um excesso enorme de neurônios e de sinapses, que são as conexões. E depois ele começa um processo de refinamento. Um dos mecanismos é a poda sináptica. Poda sináptica? Isso, é um princípio de use ou perca. As conexões que são muito ativas, que são úteis, são fortalecidas. As que ficam ali paradas, sem uso, são eliminadas. É como um jardineiro que poda os galhos fracos para a árvore crescer mais forte. Então, o cérebro de um bebê é, na verdade, muito mais conectado que o de um adulto, só que de uma forma meio caótica. E crescer e aprender é, em parte, um processo de se livrar de coisas. Exatamente. É totalmente o oposto do que a gente imagina. É um processo de otimização. E o que decide o que fica e o que vai embora é a experiência. E é aqui que entra uma das ideias mais poderosas e até um pouco assustadoras da neurociência: os períodos críticos. Ah, sim, as janelas de tempo. Isso, são janelas de tempo, geralmente na infância, em que o cérebro precisa de certos estímulos para se desenvolver direito. É tipo um momento de agora ou nunca. E o exemplo clássico disso é o da visão, né?
com os gatinhos. Sim, os famosos experimentos de Hubel e Wiesel. Eles descobriram que se você cobrir o olho de um gatinho recém-nascido por algumas semanas nesse período, o cérebro dele se reorganiza de forma drástica e permanente. As áreas do córtex visual que deveriam receber informações daquele olho simplesmente se desligam dele e passam a responder só para o olho que ficou aberto. Mesmo que depois você tire a venda? Mesmo que depois você tire a venda, o gato fica funcionalmente cego daquele lado. A experiência, ou a falta dela nesse caso, construiu o circuito, ou melhor, impediu a construção. Ok, se a experiência de um gatinho com o olho vendado pode religar o cérebro dele para sempre, o que significa para a gente? Cada conversa, cada livro que a gente lê, isso também está deixando uma marca física? É basicamente isso que é uma memória. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por décadas, cientistas como Carl Lashley procuraram o tal do engrama, que seria esse traço físico da memória. Ele ensinava ratos a achar o caminho em labirintos e depois fazia lesões no córtex para ver se apagava a memória. O resultado foi frustrante e revelador ao mesmo tempo. Não importava muito onde ele cortava, mas sim o quanto ele cortava. A memória parecia estar espalhada. O que faz sentido, se a memória da sua avó estivesse num único neurônio e ele morresse, pronto. A ideia de ser distribuída parece mais segura. Mas como essa rede se forma? Aí que tá. A grande sacada veio de um psicólogo, Donald Hebb, lá em 1949. Ele postulou uma regra que virou um mantra da neurociência. Neurônios que disparam juntos conectam-se. A ideia é simples e muito elegante. Se um neurônio A ajuda a ativar um neurônio B repetidas vezes, a conexão entre eles, a sinapse, fica mais forte. É como criar uma trilha na mata. Perfeito. A primeira vez é difícil. Mas quanto mais gente passa por ali, mais a trilha fica clara, larga, fácil de percorrer. As sinapses funcionam do mesmo jeito. E essa trilha mais fácil tem um nome técnico, certo? É a potenciação de longa duração, ou LTP. Exato. A LTP é o mecanismo molecular por trás da regra de Hebb. É a prova física de que a trilha ficou mais forte. Mas para entender como os diferentes tipos de memória usam isso, a gente precisa falar de um dos pacientes mais estudados da história, o HM. Ah, sim. O caso de Henry Mollison. Ele fez uma cirurgia para epilepsia e removeram uma parte do cérebro dele, incluindo o hipocampo. A epilepsia melhorou, mas o custo foi altíssimo. Um custo devastador. A Amy perdeu completamente a capacidade de formar novas memórias de fatos e eventos, o que a gente chama de memória declarativa. Ele não sabia o que tinha comido no almoço, ele lia a mesma revista várias vezes e para ele era sempre a primeira vez. Ele vivia preso no eterno presente. Nossa. Só que, e aqui a história fica fascinante, nem tudo estava perdido. A memória de trabalho dele, de curtíssimo prazo, funcionava. E, mais chocante ainda, ele conseguia aprender novas habilidades motoras. É a história do desenho da estrela no espelho, não é? Essa mesma. A tarefa é traçar o contorno de uma estrela olhando só para o reflexo num espelho. É super difícil. Todo dia, os pesquisadores davam a tarefa para ele. E todo dia, ele dizia, nossa, que tarefa estranha, nunca fiz isso antes. Mas ao longo dos dias, o desempenho dele melhorava. Drasticamente. As mãos dele lembravam o que a consciência esquecia. Perfeito. Suas mãos lembravam, e isso nos ensinou duas coisas monumentais. Primeiro, que existem múltiplos sistemas de memória. Um para fatos, que ele perdeu, e outro para habilidades, que ele manteve. E segundo, e talvez o mais importante, revelou o papel do hipocampo. Ele não é o baú onde as memórias ficam guardadas. Ele é a máquina que as consolida. Consolida. É. Ele pega as memórias frágeis, de curto prazo, e as fortalece, tipo, salva no HD do córtex. Sem o hipocampo, as experiências simplesmente desaparecem. Nunca são salvas. Isso me lembra estudar para a prova na véspera. A informação está ali, na memória de trabalho. Mas se você não dorme bem, no dia seguinte parece que sumiu tudo. Seria isso o hipocampo falhando em consolidar? É uma analogia perfeita. O sono, especialmente o sono profundo, é um momento crucial em que o hipocampo está replayando as experiências do dia e transferindo para o córtex. O que você descreveu é a consolidação em ação.
ou a falta dela. Certo. Então o cérebro está sendo bombardeado por informações o tempo todo. Ele tem esse mecanismo, a LTP, para criar memórias. Como ele decide o que é importante? O que merece ser consolidado? A resposta é uma das capacidades mais incríveis da mente: a atenção. A atenção funciona como o holofote de um teatro. No palco da nossa percepção tem milhares de estímulos, mas o holofote ilumina só um ator, um objeto, uma ideia. E essa iluminação não é só uma metáfora, tá? Ela tem um efeito fisiológico direto, real, nos neurônios. Como assim? A atenção muda fisicamente a atividade do cérebro? Muda, e de forma dramática. Tem um experimento clássico com macacos que ilustra isso perfeitamente. Os cientistas acharam um neurônio na área visual V4 que disparava loucamente sempre que uma barra de luz vermelha aparecesse num ponto da tela. Era a coisa preferida dele. Isso. Daí, eles fizeram uma pequena mudança. A barra vermelha continuava aparecendo, mas às vezes o macaco tinha que prestar atenção nela e outras vezes em outra coisa. O resultado foi espantoso. Quando o macaco estava prestando atenção na barra vermelha, o neurônio não só disparava, ele disparava com uma intensidade muito, muito maior. Uau! O estímulo visual era o mesmo. A única coisa que mudou foi o estado interno de atenção do animal. Então a atenção funciona como um amplificador. Ela pega o sinal que já está ali e aumenta o volume. Exatamente. A atenção diz para aquela parte do cérebro: ei, isso que é importante, grave isso. Ela abre os portões para a plasticidade sináptica, para LTP. É o cérebro modulando a si mesmo. Isso explica por que é quase impossível aprender algo com a TV ligada ou o celular apitando. O cérebro até recebe o estímulo do livro, mas sem um holofote da atenção, a LTP simplesmente não acontece. A trilha na mata não se forma. É a explicação neurobiológica perfeita para isso. Sem atenção, não há amplificação. Sem amplificação, a chance da sinapse se fortalecer é muito menor. A atenção é o ingrediente ativo da aprendizagem. Ok, o quadro está ficando claro. Temos um cérebro que se constrói e se poda pela experiência, que grava essa experiência fortalecendo conexões e que usa a atenção para saber o que gravar. Mas essa é a história de quando tudo funciona bem. O que acontece quando esses sistemas são perturbados? Isso nos leva direto para o campo da saúde mental. De uma perspectiva biológica, a gente pode entender muitos transtornos mentais como disfunções nesses circuitos. Um exemplo muito claro é o dos transtornos de ansiedade e a resposta ao estresse. O principal circuito de estresse do corpo é o eixo HPA, hipotálamo, hipófise e adrenal. É o sistema que libera cortisol, o famoso hormônio do estresse, certo? Exato. E o controle desse eixo é uma dança delicada entre duas estruturas. A amígdala, que é o nosso detector de ameaças e pisa no acelerador, e o hipocampo, que, além de consolidar memórias, também pisa no freio, ajudando a desligar a resposta ao estresse. Então, de novo um equilíbrio. A amígdala acelera, hipocampo freia. O problema é quando o acelerador fica preso ou o freio falha. Perfeitamente. Mas aqui vem a descoberta mais sombria e crucial. O estresse crônico, com cortisol elevado por muito tempo, é tóxico para os neurônios. E uma das áreas mais vulneráveis a esse dano é justamente o hipocampo. O cortisol pode literalmente danificar e até matar neurônios hipocampais. Espere, isso cria um ciclo vicioso terrível, então. É uma armadilha biológica. Pensa comigo. O estresse danifica o hipocampo. Um hipocampo enfraquecido funciona como um freio com defeito, então ele é menos eficaz em desligar a resposta ao estresse. Isso leva mais cortisol circulando por mais tempo, o que danifica ainda mais o hipocampo. É um curto-circuito que se autoalimenta. E claro, um hipocampo danificado significa problemas de memória, que é um sintoma super comum em depressão e ansiedade crônica. Isso muda tudo. Não é uma fraqueza, é uma alteração física visível.
num circuito biológico causada pela experiência. Pensa no que isso realmente significa. A ansiedade não é só um sentimento, é um processo físico que ataca e enfraquece a própria ferramenta que o cérebro usa para se acalmar. É a biologia sendo esculpida de forma prejudicial pela experiência. Recapitulando então, a história que a gente viu hoje é totalmente interligada. O cérebro começa com um projeto, mas é a experiência que esculpe a arquitetura final. A memória é a cicatriz que a experiência deixa, e a atenção é o diretor de iluminação, decidindo o que merece ser lembrado. E os colapsos nesse sistema, como no estresse, não são falhas de caráter, são desequilíbrios nesses circuitos biológicos complexos que conectam o que a gente sente, o que a gente lembra e como a gente reage ao mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A gente viu que a plasticidade do cérebro é imensa na juventude, nesses períodos críticos, mas ela nunca desaparece por completo. Se a experiência, a atenção e até o estresse podem religar fisicamente nossos circuitos, até que ponto a gente pode usar esse conhecimento de forma deliberada para se tornar os arquitetos do nosso próprio cérebro na vida adulta? Seja aprendendo algo novo, fazendo terapia para reprocessar um trauma, ou usando meditação para treinar a atenção. Qual é o verdadeiro potencial da nossa capacidade de reescrever a nossa própria fiação? Olá e bem-vindos à nossa conversa final sobre os mistérios da memória. Nas últimas semanas, a gente viajou por todo o cérebro, olhando para os sistemas que guardam fatos, os que formam hábitos. Foi uma verdadeira expedição, né? Com certeza. Mas hoje a gente vai, descer até o nível molecular. Vamos usar o microscópio para entender como um neurônio, uma única célula, aprende. Exatamente. É o momento de conectar a visão macro das grandes estruturas como o hipocampo ou o estriado com a dança química que acontece em cada sinapse. Uhum. A ideia é entender como a experiência de, aprender a andar de bicicleta se traduz em mudanças físicas, reais, na fiação do nosso cérebro. É isso aí. A missão de hoje é essa: sair do mapa do cérebro e entrar na sala de máquinas para ver as engrenagens funcionando. E o mais importante, ver como entender essas engrenagens pode nos ajudar a aprender melhor. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Então, para começar, vamos recapitular o mapa. A gente viu que existem gavetas diferentes para memórias diferentes, certo? Certo. Para lembrar de um número de telefone por 10 segundos, usamos o córtex pré-frontal, que eu comecei a ver como o nosso post-it mental, sabe? Uma ótima analogia. Mas para aprender a dirigir, algo que se torna automático, o cérebro usa outra área, o estriado, que seria a memória muscular do cérebro. Como pode ser tão diferente? Essa separação é fundamental. O córtex pré-frontal é ótimo para segurar informação online de forma flexível. Você usa o número de telefone e depois pode descartar a informação. Sim. Já o estriado, junto com outras áreas como o cerebelo, ele é mestre em automação. Ele pega uma sequência de ações e a transforma, num programa que roda em segundo plano sem exigir esforço consciente. Peraí, então como o cérebro decide? Como ele sabe que o número de telefone é para o post-it e a aula de violão é para a memória muscular? O mecanismo por baixo disso tudo é o mesmo ou são mundos completamente diferentes? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta ele é surpreendentemente elegante. Ah, é? Sim, embora circuitos, os endereços no cérebro sejam diferentes, a linguagem fundamental que eles usam para aprender é a mesma. O nome dessa linguagem é plasticidade sináptica. Plasticidade sináptica soa como algo flexível, maleável? É exatamente isso. Pense nas conexões entre os neurônios, as sinapses, como se fossem caminhos numa floresta. Ok. Toda vez que você tem uma experiência ou pensa em algo, você está andando por um desses caminhos. Se você passar por um caminho muitas e muitas vezes, ele se torna uma trilha bem marcada, fácil de seguir. Uhum. Se você abandonar um caminho, a vegetação cresce de volta e ele desaparece. A plasticidade é essa capacidade dos caminhos de se fortalecerem ou enfraquecerem com o uso. Gostei da analogia da floresta. Então, tanto o nosso post-it mental quanto a nossa memória muscular
Estão, na verdade, apenas marcando ou apagando trilhas nessa floresta neural. O que muda é só o local da floresta onde isso acontece. Precisamente. O cérebro é um escultor, e a plasticidade é a argila. A mesma argila pode ser usada para criar uma estátua complexa e permanente, ou uma pequena anotação temporária que logo será desfeita. A beleza está na universalidade do mecanismo. Ok, a ficha está começando a cair. Então vamos olhar mais de perto para essa argila. As fontes que a gente recebeu falam muito de duas siglas que parecem saídas de um filme de ficção científica: LTP e LTD. O que diabos é isso? LTP e LTD são os nomes que damos para as duas ações principais do escultor: adicionar e remover argila. LTP significa potenciação de longa duração. Certo. É o processo de fortalecer uma conexão, de transformar um caminho de mato em uma trilha batida. Ela opera sob um princípio que os neurocientistas amam: neurônios que disparam juntos conectam-se. Já ouvi essa frase. Mas o que ela quer dizer na prática, lá na química do cérebro? Imagine dois neurônios, um falando e outro ouvindo. Se o neurônio falante grita uma mensagem importante e o ouvinte está prestando muita atenção, e isso acontece repetidamente, o cérebro entende que aquela conexão é valiosa. Faz sentido. Como resposta, o material que a gente analisou mostra que um íon, o cálcio, entra em grande quantidade no neurônio ouvinte. Esse fluxo de cálcio é como um alarme que dispara uma série de reações químicas. Nossa, O resultado final é que o neurônio ouvinte instala mais ouvidos, mais receptores na sinapse. É como aumentar o volume daquela conversa para o futuro. A comunicação se torna mais forte, mais eficiente. nossa. Então é um processo físico mesmo. O neurônio literalmente se modifica para ouvir melhor da próxima vez. Mas e o contrário? A gente não pode só fortalecer conexões, senão o cérebro viraria um caos de informações, um barulho ensurdecedor. Exato. E é por isso que a LTD, a expressão de longa duração, é tão crucial quanto a LTP. Certo. A LTD é o processo de enfraquecer ou podar as conexões. Se a conversa entre dois neurônios é fraca, fora de sincronia, um sussurro que ninguém dá importância, o cérebro decide que aquele caminho não é útil. E como ele faz isso? Também é com o cálcio? Sim, e isso é fascinante. É a mesma molécula, o cálcio, mas a forma como ele entra na célula muda tudo. Na LTD, o fluxo de cálcio é menor e mais lento. Ah, Esse sinal diferente, mais sutil, ativa um outro conjunto de enzimas, como se fosse uma equipe de limpeza. Essa equipe vai lá e remove os ouvidos, os receptores. O volume daquela conversa diminui. uau. A LTD nos permite esquecer o que não é relevante, refinar habilidades e evitar que o cérebro fique sobrecarregado. Esquecer, nesse sentido, não é uma falha do sistema. É uma função essencial. A ficha caiu agora. Isso me lembrou daqueles experimentos com os ratos no labirinto em Té que vimos. No começo, quando o rato não sabia o caminho, a atividade no cérebro dele era enorme e espalhada. Isso mesmo. Depois que ele aprendia e formava o hábito de virar para um lado, a atividade ficava super focada só em alguns neurônios. Quer dizer, então, que o que estava acontecendo ali era exatamente essa dança? Exatamente essa dança. O cérebro usava a LTP para fortalecer a estrada do hábito e, ao mesmo tempo, usava a LTD para desligar todas as outras rotas hesitantes e inúteis. É uma conexão perfeita. O cérebro não está só adicionando informação, ele está otimizando o sistema. Ele está fazendo uma faxina para tornar o processo mais eficiente. Certo. A LTD poda as conexões que levam a erros ou hesitações, enquanto a LTP pavimenta a rodovia que leva ao sucesso. O resultado é um comportamento rápido, automático e que consome pouquíssima energia mental. É a neurociência por trás da famosa prática leva à perfeição. Isso é incrível. Mas o que mais me deixou de queixo caído nas leituras foi descobrir de onde veio grande parte desse conhecimento. Não foi de um primata, não foi nem de um rato. Foi de uma lesma do mar, a Aplísia. É, a Plísia. Sério? Uma lesma do mar. Por que estudar um bicho tão simples para entender algo tão nosso, tão humano como a memória? Parece contraintuitivo, não é?
Mas é aí que está a genialidade da abordagem. A natureza é surpreendentemente conservadora. Uma vez que ela inventa uma boa solução para um problema, como guardar informação, ela tende a reutilizar essa mesma solução em diferentes espécies ao longo de milhões de anos de evolução. Então a gente compartilha a maquinaria da memória com uma lesma? Em um nível molecular fundamental, sim. A aplísia foi a escolha perfeita para os pesquisadores como o prêmio Nobel Eric Kandel, porque ela tem um sistema nervoso ridiculamente simples. Poucos neurônios e eles são enormes, fáceis de identificar e registrar. Entendi. Isso permitiu que os cientistas fizessem algo que era impossível em um cérebro de mamífero. Mapear um circuito neural inteiro de um comportamento simples, como um reflexo de defesa, e observar, em tempo real, o que acontecia com as sinapses enquanto o animal aprendia. E o que eles viram? Não me diga que encontraram LTP e LTD ali também. Encontraram os mesmíssimos blocos de construção. Eles ensinaram a lesma a associar um toque leve e inofensivo no sifão dela com um pequeno choque elétrico na cauda. Ah, o condicionamento clássico. Exato. O condicionamento de Pavlov, mas num invertebrado. Depois de alguns treinos, o simples toque leve já fazia a lesma contrair a guelra violentamente, como se tivesse levado choque. Uau! E quando foram olhar as sinapses, viram que a conexão entre o neurônio sensorial do sifão e o neurônio motor da guelra tinha se fortalecido fisicamente. Moléculas como o IMP cíclico e a proteína quinase A, as mesmas que agem no nosso cérebro, estavam modificando a sinapse. Uau! Então foi ali que provaram que a memória não é um fantasma na máquina, não é algo abstrato. É uma cicatriz, uma marca física que a experiência deixa no cérebro. Exatamente. A busca milenar pelo engrama, o traço físico da memória, encontrou sua resposta ali, na sinapse daquela humilde lesma do mar. Foi uma descoberta monumental que mudou a neurociência para sempre. Certo. Essa jornada da lesma do mar até o cérebro humano é fantástica. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Ok, e daí? Como todo esse conhecimento sobre LTP, LTD e íons de cálcio pode me ajudar na segunda-feira de manhã, quando eu preciso aprender uma nova função no trabalho ou ajudar meu filho a estudar para uma prova? Como a gente usa isso na prática? Essa é a melhor parte, porque esse conhecimento nos dá, tipo, um manual de instruções para o nosso próprio cérebro. A gente pode usar esses princípios de forma consciente. Vamos pensar em cenários diferentes. Ok. Por exemplo, aprender uma habilidade nova, como tocar um instrumento, que é a memória de procedimentos. Sim, eu mesma estou tentando aprender violão e às vezes parece que meus dedos têm vontade própria e não é a mesma que a minha. Perfeito. Para ensinar seus dedos, você precisa de repetição para induzir LTP nos circuitos motores do cerebelo e do estriado. Mas o segredo, que as fontes reforçam, é a repetição espaçada. Espaçada. Praticar por 20 minutos, todos os dias, é infinitamente melhor do que praticar por 3 horas seguidas no domingo. Esse espaçamento dá tempo para as sinapses se consolidarem. A cada sessão de prática, você fortalece um pouco mais aquela trilha na floresta. Uhum. E o contrário também vale. Para quebrar um mau hábito, como roer as unhas, não adianta só tentar parar. Você precisa criar um novo hábito forte o suficiente para competir com o antigo. Você está na prática usando LTP para construir uma nova estrada neural e com o desuso da antiga, deixando que a LTD enfraqueça a conexão do hábito ruim. Então não é sobre apagar o caminho antigo, mas sim construir uma autoestrada nova mais rápida e mais atraente ao lado, até que o cérebro prefira usá-la. Faz todo sentido. E para estudar para uma prova? Aquele conhecimento de fatos, a memória declarativa. Aí o princípio da LTP é a estrela do show. Para criar memórias fortes no hipocampo, você precisa de atividade neural de alta frequência e focada. É por isso que o estudo ativo, fazer resumos, explicar a matéria para outra pessoa, resolver problemas, funcionam tão bem. Certo. Você está forçando os neurônios a dispararem juntos intensamente. E, de novo, a repetição espaçada é rainha. Ler um capítulo 5 vezes na véspera da prova é o que chamamos de
breadcrumbing. Sim. Isso pode até criar uma LTP de curto prazo, mas ela é frágil. Para uma memória duradoura, as fontes mostram que o cérebro precisa de tempo para sintetizar novas proteínas e literalmente reconstruir a sinapse para torná-la permanentemente mais forte. Entendi. Revisar a matéria hoje, depois amanhã e de novo na semana que vem dá ao cérebro o tempo e os sinais necessários para fazer esse investimento biológico. Isso explica porque a gente esquece tudo no dia seguinte da prova quando estuda na véspera. O cérebro não teve tempo de construir a memória de verdade. E o foco? Aquela memória de trabalho do córtex pré-frontal, o nosso post-it mental. As fontes mostram algo muito visual sobre isso. Neurônios no córtex pré-frontal disparando continuamente, ativamente, para manter uma informação viva na mente, como um número de telefone que você precisa lembrar até discar. Uhum. Isso nos mostra que a atenção não é um estado passivo, é um trabalho ativo, que consome muita energia. Tentar ser multitarefa é como pedir para esse pequeno grupo de neurônios ficar fazendo malabarismo com várias bolas ao mesmo tempo. Uma hora, uma bola vai cair. É uma boa imagem. Para melhorar o foco, a estratégia molecular é simples. Minimize as distrações. Permita que esses neurônios dediquem toda a sua energia a manter uma única bola no ar. Então, no fundo, toda vez que a gente se esforça para aprender algo, estamos agindo como engenheiras biológicas, tentando convencer nossos circuitos neurais a se remodelarem. Seja pela repetição intensa para induzir LTP ou pelo desuso para deixar a LTD agir. É uma perspectiva muito poderosa sobre o aprendizado. Exato. E assim, a gente fecha o círculo. Saímos das grandes regiões do cérebro, que agem como departamentos de uma empresa, e fomos até as moléculas que fazem o trabalho em cada mesa, em cada conexão. É uma imagem completa e fascinante de como as nossas experiências literalmente nos constroem. Exato. E o mais belo é perceber que a memória não é uma coisa só. É um conjunto de ferramentas diferentes, para trabalhos diferentes, guardadas em caixas diferentes do cérebro. Mas todas elas são forjadas com o mesmo fogo da plasticidade sináptica. Para a gente fechar essa nossa exploração, qual é a ideia principal, o pensamento final que quem nos ouve deveria levar daqui? As fontes destacam que a memória de longo prazo, aquela que realmente nos define, exige a construção de novas proteínas e, em alguns casos, até o crescimento de novas sinapses. É um processo físico de construção que leva tempo e consome energia. Certo. Isso significa que toda habilidade que a gente domina, todo o conhecimento profundo que adquirimos, deixa uma marca física, permanente na arquitetura do nosso cérebro. A experiência se torna biologia. Uau! Então a questão para refletir é: se cada uma de nossas experiências está, molécula por molécula, reconstruindo a estrutura física do nosso cérebro, com quais materiais estamos escolhendo construir nossas mentes hoje?